gente agradece o convite. É sempre um prazer, sempre uma honra, sempre que precisarem, podem contar conosco. Para aqueles que desconhecem ainda do projeto do Padre Ágio, essa figura tão importante aqui no Cariri, e eu sou até suspeito em dizer para o mundo, né, essa pessoa tão maravilhosa que foi e que ainda é. Eu abro o convite para que vocês possam ir até a escola, conheçam o trabalho do Padre Ágio, conheçam os grupos que a gente tem lá. E quem tem interesse também possa ir estudar música. Gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas, por favor. Mais uma vez, obrigada. Registramos a presença do vice-reitor da URCA em exercício, o senhor Carlos Kleber Nascimento de Oliveira. Registramos ainda a presença dos procuradores e promotores de justiça, juízes de direito, delegados de polícia, advogados, defensores públicos e demais operadores de direito que estão aqui presentes, os nossos agradecimentos. E para a declaração oficial de abertura deste evento, convido a usar a palavra o excelentíssimo senhor promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Aureliano Rebouças Júnior. Boa noite a todos e a todas, boa noite Cariri.
É com muita honra que, na condição de presidente da Associação Cearense do Ministério Público, em nome de sua diretoria e dos parceiros e patrocinadores que viabilizaram a realização desse evento, declaro oficialmente aberto o 4º Congresso Estadual do Ministério Público do Ceará, com o tema Ministério Público e a Cidadania no Neoconstitucionalismo. Sejam todos muito bem-vindos. Excelentíssimo senhor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor Luciano Nunes Maia Freire, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Micael François, Procurador-Geral de Juazeiro do Norte, representando aqui o prefeito Arnon Bezerra. Excelentíssimo senhor Tarcísio Souza Bonfim, vice-presidente da CONAMP. Excelentíssima senhora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, vice-procuradora-geral de Justiça. Excelentíssima senhora Flávia Soares Unenberg, promotora de Justiça e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Francisco de Assis Leitão, promotor de Justiça e primeiro vice-presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Herbert Gonçalves Santos, promotor de Justiça e segundo vice da Associação Cearense do Ministério Público. Excelentíssima senhora Alessandra Magda Monteiro, promotora de Justiça e membro da comissão organizadora deste 4º Congresso Estadual do Ministério Público. Senhor Germano Parente, assessor técnico da diretoria do SEBRAE. Meus cumprimentos a todas as autoridades. Primeiramente, gostaria aqui de mais uma vez saudar e dar as boas-vindas aos juízes, aos defensores públicos, advogados, delegados, servidores, operadores do direito, estudantes aqui presentes, e uma saudação mais do que especial aos membros do Ministério Público do Estado do Ceará, muitos destes que vieram de Fortaleza para estar aqui hoje neste evento. Após quase 10 anos, é com imensa alegria que estamos resgatando o nosso tradicional Congresso Estadual. Ao longo de 4 edições, o Congresso Estadual do Ministério Público do Ceará consolidou-se como um dos principais eventos de busca de consensos mínimos em relação às temáticas que envolvem as questões ministeriais e a defesa da sociedade. Nessa 4ª edição do Congresso, o desafio no âmbito institucional é, sem prejuízo de buscar soluções e encaminhamentos para as nossas demandas atuais, estimular a reflexão acerca das perspectivas que divisamos para o Ministério Público nesse novo século. E não à toa o Cariri foi escolhido para sediar este evento. Terra de gente guerreira e hospitaleira, que pulsa no coração do Nordeste. Essa terra pujante, onde nasceram expoentes da cultura cearense e nordestina. E aqui não poderia de citar o saudoso e genial Antônio Gonçalves da Silva, o nosso Patativa do Assaré, que cantou em verso e prosa as virtudes do nosso povo. E aqui trago uma breve citação de um poema de Patativa. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. E falando de gente guerreira,
temos hoje um evento que reúne inúmeros guerreiros, defensores dessa nossa sociedade que há tempos vem clamando por justiça num país repleto de injustiças. Aqui estão presentes verdadeiros soldados, doutor Blas, que lutam pelos direitos mais caros ao povo brasileiro. Promotores e procuradores de justiça que trabalham arduamente para não deixar apagar a luz da esperança em dias melhores. Há algum tempo, quando eram edificados os alicerces do conjunto de ideais que inspirou a atual moldura constitucional do Ministério Público brasileiro, revitalizaram-se a nível nacional e nos Estados-membros os grandes encontros institucionais, nos quais se buscava propiciar a discussão e a reflexão sobre o modelo moderno da instituição, e, ao mesmo tempo, proporcionar a aproximação entre seus membros e a sociedade. Sociedade esta a quem se destina nossa atuação e nosso compromisso inarredável de bem servir, sempre conduzidos pelos ditames constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito. Essa busca por uma aproximação entre o MP e a sociedade deve ser perene, de modo a esclarecer a importância das nossas atribuições, garantias e prerrogativas, para que esta sociedade esteja ciente de que quando o Ministério Público é atacado, isso significa que a própria sociedade está sendo atacada. Foi nesse palco que foi construída, pouco a pouco, pelo esforço de muitos, a ponte que conduziu o Ministério Público de mero coadjuvante da cena judiciária à condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na fidedigna dicção da Carta Magna de 88. Na verdade, o Ministério Público é o guardião de nossas casas, de nossas famílias, de nossas liberdades e de nossos valores mais elevados. Somos guardiões de tudo aquilo que merece ser reverenciado, honrado e, sobretudo, amado. Acredito que nada de mais significativo nesta vida é feito sem paixão. E ser promotor de justiça é defender apaixonadamente a sua primeira, única e eterna namorada, a sociedade. E o Ministério Público cearense é uma casa repleta de abnegados membros que exercem o seu munus com galhardia e amor. Muito me orgulha estar ladeado de tantos colegas que honram e dignificam esta carreira tão nobre e relevante. Não podemos olvidar que, muito embora se tenha superado a página da história em que foram edificadas as bases da democracia brasileira e o MP consolidado seu papel nessa estrutura, vivemos ainda um momento que exige especial atenção por parte dos integrantes da instituição e de todos aqueles que cultuam os valores da República e da democracia. É induvidoso que o MP galgou lugar de destaque no cenário político e institucional. Ascendeu, pode-se dizer, ao primeiro escalão da estrutura do Estado. Garantias, prerrogativas e autonomias foram asseguradas a nível constitucional. No entanto, passados alguns anos, paradoxalmente, nunca a instituição esteve tão vulnerável. Suas conquistas institucionais jamais foram tão contestadas como agora. Poucas vezes na história desse país, adaptando um conhecido refrão da moda, uma instituição pagou um preço tão alto
como o Ministério Público de hoje. Pagamos pelo que fazemos, pelo modo como fazemos e pelo que deixamos de fazer. Pagamos por nossos eventuais equívocos e excessos e por nossos tantos e inegáveis acertos. É nesse cenário político-social absolutamente intrigante que o Ministério Público cearense convida a todos para compartilhar reflexões e, na medida do possível, para projetarmos a superação de algumas perplexidades que ainda afetam o nosso universo institucional. Refiro-me inicialmente, num contexto mais amplo, à verdadeira campanha que já há algum tempo se desenvolve contra uma atuação altiva e combativa em face daqueles que insistem em desrespeitar a vontade soberana do povo, em punir infratores contumazes da lei e corruptos. No contexto específico da vida institucional, muito também temos a refletir e questões a superar. Cabe a indagação: como enfrentar as inúmeras propostas de alteração legislativa que suprimem ou fragilizam garantias institucionais dos agentes do Ministério Público e retiram destes atribuições típicas da instituição? Posso citar como exemplo recente a nova lei de abuso de autoridade. São tantas as questões que aqui poderiam ser pontuadas que me abstenho de prosseguir. A programação de hoje e do restante do Congresso seguramente é muito mais rica do que essas parcas e isoladas referências que acabo de fazer. Meus amigos, ilustres autoridades, o caminho é longo e às vezes certamente se mostrará penoso. Eu sei. Mas como diz o célebre poeta espanhol Antônio Machado, ao caminhante, na verdade, não há caminho. Ele se faz ao caminhar. Caminhemos, pois, e a ACMP e o Ministério Público do Ceará terá muito prazer em acompanhá-los. Desejo a todos um profícuo e enriquecedor congresso. Muito obrigado. E, dando continuidade, passo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, o doutor Plácido Barroso Rios. Boa noite a todas, a todos. Quero saudar o excelentíssimo senhor presidente da Associação Cearense do Ministério Público, ilustre colega Dr. Aureliano Rebouças, e em seu nome pedir a dileta mesa para saudar a todos que compõem a mesa e também no nome do dileto conselheiro Luciano Maia e do querido amigo Tarcísio Bonfim, que nos vem aqui nos representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Tarcísio, à nossa terra. É com muita alegria que nós estamos revivendo esse congresso no Cariri. E eu me sinto, Aureliano, de certa forma, bastante entusiasmado e com o trabalho realizado, porque eu fui presidente da Associação Cearense do Ministério Público e não consegui realizar esse congresso no Cariri. Infelizmente, na época, nós estávamos construindo a sede campestre do Ministério Público do Estado do Ceará e não tivemos condições, assim, de levar os dois eventos. E depois de 10 anos, né, praticamente 10 anos, a associação vem reviver esse congresso. Aqui, para mim, é uma terra extraordinária, onde, sem sombra de dúvida, nós temos uma espiritualidade diferente aqui na região do Cariri. É uma região muito acolhedora, muito profícua, e eu tenho certeza que é um ambiente adequado para que nós possamos
parar um pouco, todos nós que trabalhamos, usamos como ferramenta o direito, nós promotores, estudantes, juízes, delegados, policiais, enfim, e possamos pensar os fins maiores que nos desafiam a ter um sistema de justiça mais eficiente. E eu digo isso com muita preocupação, porque eu não vou nem dizer o ano que entrei na universidade, que vocês vão me achar velho demais, o Ailton ali sabe a minha idade, mas desde que nós estamos tratando, pessoal, em 1996 eu ingressei no Ministério Público, e nós estamos sempre a discutir a eficácia do sistema jurisdicional. E aqui nós vamos tratar temas extremamente relevantes em nome dessa eficácia. No estado do Ceará, nós tivemos que levar adiante um trabalho muito bem realizado do colega Manuel Pinheiro, que está aqui conosco, o programa Tempo de Justiça. O programa Tempo de Justiça não é nada mais do que conseguirmos investigar, processar e julgar um crime de homicídio no espaço de tempo de 1 ano, o que é bastante razoável. Mas a média nacional de julgamento de um homicídio, e é esse um belo exemplo, é um crime contra a vida, geralmente nós levamos cerca de 8 ou mais anos para ter um fim colimado no crime de homicídio, que é uma sentença. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal está novamente se digladiando com a questão de quando será possível a execução da pena de prisão. Se em segunda instância, se ao final. Nós estamos aqui discutindo nesse congresso também o acordo de não persecução penal. É possível realizar esse acordo? Nós estamos realizando, né, doutora Suzana? Nós estamos realizando na Procap já vários acordos, a doutora Vanja está aqui presente conosco. O Conselho Nacional do Ministério Público tem resolução nesse sentido, mas há ainda um movimento muito forte. O doutor André Costa também já está por aqui, que eu vi ele chegando, principalmente de alguns advogados, mas legítimo, forte, de que não é possível nós conseguirmos chegar ao desiderato maior da aplicação da justiça sem um processo jurisdicional. Qual é o panorama hoje no Brasil? Nós temos mais de 80 milhões de processos. Não é isso, doutor Luciano? Quanto mais processos nós temos, mais conflituosa é a nossa sociedade. Há uma relação inversamente proporcional. Então, nós temos que pensar um pouco fora dessa caixinha. Não tem mais como nós buscarmos solução das lides sociais dentro do atual sistema que nós estamos acostumados a conviver. O processo não é mais o fim maior da solução de litígios, mas sim nós precisamos buscar fora do processo, fora das vias judiciais, dentro das vias extrajudiciais, dentro da composição, da mediação, do acordo de não persecução penal, do acordo nas ações de improbidade, formas mais eficazes e ágeis de solução de conflito. É para isso que estamos aqui. Seria absolutamente inócuo nós pararmos os nossos afazeres de estarmos aqui numa ferramenta de trabalho, a gente está aqui num laboratório, sem que nós consigamos avançar, como disse Jesus, para águas mais profundas, para a gente chegar a tirar daqui ensinamentos que nos permitam evoluir como sociedade e termos uma sociedade de fato mais pacífica e uma sociedade menos impune. O Brasil realmente é um centro de impunidade. Infelizmente, como diz muito o ministro Barroso, sempre ele está revitalizando esse pensamento. No Brasil, o réu só é punido efetivamente, detalhe, o réu que tem dinheiro, viu, pessoal? Quando ele desiste de recorrer, o próprio réu desiste. Tamanhas são as filigranas e os caminhos tortuosos que podem ser seguidos para que uma pena nunca seja executada em nosso país.
Então, eu acho que esse é o momento. Parabenizo a Associação Cearense do Ministério Público por esse congresso, por esse momento que nós temos que repensar o direito. Parabenizo o local, né, o Cariri, essa terra maravilhosa, a terra do Padre Cícero, e quero crer que nós vamos ter dias bastante ricos para que nós possamos desenvolver esses pensamentos, essas atividades e evoluirmos dentro desse cenário que está posto em nosso país. Eu sempre venho dizendo, o momento que nós estamos enfrentando agora, esse momento de insegurança, de incertezas, de desesperança, ele é fruto de algumas gerações que passaram e que, lamentavelmente, por uma razão ou por outra, não souberam encontrar o caminho correto. Então, hoje, as nossas gerações estão aí. Vai chegar um ponto que nós não teremos mais o direito de errar, porque a sociedade caminha para situações tenebrosas. Então, nós precisamos realmente parar, ver o que nós estamos errando e verdadeiramente ter um direito mais aplicável, com mais eficácia e mais transparência. Então, muito obrigado a todos, tenhamos um congresso bastante profícuo e que saiamos daqui imbuídos de novos desafios, de mudar verdadeiramente a cara, a face da justiça brasileira. Obrigado.